tenho visto o comportamento da senhora, eu me sinto honrado e até meio constrangido, porque eu não estava esperando. Me recordo, irmã Bruna, na nossa caminhada diária. Eu confesso aqui hoje para a senhora e para os ouvintes que muitas vezes eu tinha tentado deixar de vir na oração, nos estudos, mas por causa da senhora eu ficava constrangido. Mas eu louvo a Deus, porque tudo é a mão de Deus. Tudo é a mão de Deus. Visto que é um culto, teve louvores, teve homenagem, não pode deixar de ter palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz vida, a palavra de Deus é que salva, é que transforma, que liberta, que cura. Eu trouxe um texto para nós, em consideração, no Evangelho que escreveu Lucas, o doutor Lucas. E esse texto que eu vou ler, talvez nem todos conhecedores das Escrituras, mas tem falado no meu coração a necessidade de andar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de viver com o Senhor. Porque isso que nós estamos vivendo aqui hoje é reflexo da mão de Deus sobre a vida da irmã Rosa, sobre a vida da casa, da família. E o texto que eu quero ler com os irmãos vai fazer menção da importância desse texto. Capítulo 8, do verso 40, o 41, diz assim o texto: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Verso 41: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. E prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. O leitor da Bíblia conhece essa narrativa, e o contexto é um pouco desesperador, porque o texto fala que um homem prostrou-se aos pés de Jesus, pedindo socorro, pois a sua filha estava morrendo. Só que o clima não era agradável. O Senhor Jesus tinha acabado de ser expulso da cidade. Jesus foi rejeitado na cidade de Gadara por fazer o bem ao homem endemoniado. A Bíblia fala que um homem que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios, perturbava a cidade, e Jesus libertou aquele homem e trouxe aquele homem à sociedade de volta. Mas o povo não agradou e mandou que Jesus se retirasse, e Jesus se retirou. Eu ando um pouco constrangido desse texto, porque por muitas vezes, sem perceber, nós tiramos Jesus do nosso meio. Algumas atitudes que eu possa cometer é um pouco constrangedora, porque às vezes é como se eu tivesse pedido Jesus para não fazer parte da minha vida, ou ao mesmo tempo rejeitando Ele como Salvador.
sinagoga. O homem importante na cidade, e aquele homem então se joga aos pés de Jesus e diz para ele: Jesus, vão comigo na minha casa, pois a minha filha está morrendo. A aflição, a angústia bateu no peito daquele homem, e ele então não se importa de curvar diante do Senhor, mesmo sendo alguém de relevância na sociedade. Aquele homem lançou fora o seu orgulho, aquele homem não se importou com a sua posição social, e ele então se joga aos pés de Jesus e diz para Jesus: Jesus, me ajuda, a minha filha está morrendo, vamos até na minha casa, porque o Senhor tem poder de curar a minha filha. E Jesus imediatamente segue aquele homem. Jesus não se importou com a multidão, mas por aquele homem ter feito o caso dele, ele então segue aquele homem, e de repente ele seguindo aquele homem, e o coração daquele homem agora começa a renovar as esperanças, pois Jesus estava indo à sua casa. A esperança chegou na vida daquela criança de 12 anos que estava morrendo. Jesus está a caminho, mas de repente no caminho, no trajeto, aparece uma mulher também extremamente enferma. No trajeto até a casa de Jairo, havia uma mulher que estava com hemorragia imensa e havia gastado todos os seus bens e já não tinha posse nenhuma e dependia da família. E de repente aquela mulher envergonhada, calada, ela então aproxima de Jesus e no seu coração ela diz: olha, se eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. A esperança daquela mulher também já tinha sido perdida. E no decorrer do tempo, o que me impressiona é que Jairo ficou calado. Mesmo que ele estava com pressa, pois a filha estava morrendo, ele permaneceu calado o tempo todo. Ele não apressou Jesus, ele não falou mais nada, porque Jesus estava diante dele. E coisa maravilhosa é quando Jesus está diante de nós. Jesus seguindo à frente, aquele homem então aflito, chega a mulher e para tudo, e ele com pressa e ele fica calado. Aquela mulher então toca na orla, ou seja, na beira do manto de Jesus, e imediatamente, sem abrir os lábios, Jesus sabia o que aquela mulher precisava, e ela foi curada imediatamente, porque o nome de Jesus é poder transformador. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus salva, e a mulher ficou liberta. E de repente Jesus olha para trás e pergunta: quem me tocou? Os discípulos, por certo, não perceberam, pois a multidão apertava. E Jesus então, sabendo que dele havia saído virtude, ele disse: olha, alguém me tocou, pois de mim saiu poder. E a mulher então agora curada, ela abre o coração e diz: Senhor, fui eu que eu te toquei. E contou a sua história, o seu caso. E Jesus ainda salvou aquela mulher e disse para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. É impossível nós tocarmos em Jesus e não receber o milagre. É impossível alguém se achegar a Jesus, humilhar diante dele e não receber o privilégio da salvação, que é o bem maior que o homem pode ter. Todas essas homenagens que irmão Rosa merece. O melhor presente foi no dia que Jesus escreveu o nome dela e dela no livro da vida. Não há presente maior. Talvez seja até difícil dizer: Jesus é mais importante do que a minha esposa. Jesus é mais importante do que meu neto que eu amo tanto. Jesus é mais importante do que a minha mãezinha querida que ainda está vivo, porque Jesus traz salvação e vida eterna a todo perdido pecador. E o interessante é que Jairo agora, com aquela demora toda, aquela mulher parou Jesus e ele estava com pressa, a filha está morrendo e ele permanece calado. Veio um dos servos daquele homem e diz para ele assim: olha, não aborrece Jesus, não incomode Jesus, pois a sua filha já morreu. E aquele homem calado, ele permaneceu calado.
Mas Jesus reagiu. Jesus disse para aquele homem que trouxe a má notícia, para ele escutar. Jesus vira para Jairo e fala: não te preocupes, a tua filha vive. Não precisa nós preocuparmos com nada. E muitas vezes nós ficamos de fato aflitos, e muitas vezes não sabemos o que fazer em algumas circunstâncias difíceis. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio emocional e não sabemos tratar simplesmente de um fato comum ou corriqueiro da nossa vida diária. Muitas vezes isso acontece, mas se Jesus estiver conosco, vai dar tudo certo. Aquele homem então agora sem entender nada e refletindo o texto e observando bem o problema, que quando aquele rapaz chegou e deu uma notícia, Jesus disse: olha, ele já me incomodou, porque diz a palavra de Deus, e o texto lido fala que o homem chegou diante de Jairo e disse: olha, não me incomodes com o mestre, mas ele já havia incomodado Jesus. Quando Jairo prostrou aos pés de Jesus, já tinha acomodado Jesus. E não tinha mais jeito, não tinha mais solução de Jesus não resolver o problema, porque todo aquele irmão brother que vem por oração, todo aquele que lê a palavra, todo aquele que obedece, todo aquele que crê, todo aquele que insiste, ele recebe a bênção do Senhor. A caminhada que havia parado, agora ela continua. E o interessante é que o texto, depois vocês podem ler em casa, quem tem a Bíblia, ler, ele permaneceu calado. Mas eu tenho certeza que o coração dele renovou de alegria, porque Jesus permaneceu diante dele. O que nós devemos atentar bem para o texto sagrado é que Jesus não pode voltar conosco. Talvez pode faltar o dinheiro, talvez pode faltar até saúde, mas Jesus não pode voltar à nossa casa. Não há bem mais precioso do que Jesus. E Jesus agora vai entrando, está chegando, e a casa do homem está cheia. E Jesus então, irmãos, ele faz o seguinte: olha, não é festa que está tendo na minha casa ou na casa de Jairo, é tudo. E os amoreiros estavam ali, porque era um homem importante. A casa estava cheia. Jesus então pega somente os seus discípulos, a quem ele amava, e entra na casa de Jairo. E ele então estende suas mãos maravilhosas, Tabita, come, levanta-te. Aleluia. A menina então se levantou, e ele pegou a menina pela mão que estava morta, e todos achando, desanimando, dizendo que estava morta, ele pega a menina pela mão, entrega os seus pais com vida e diz: dá ela comida, dá ela de comer, porque é isso que Jesus faz. Jesus traz vida, e Jesus também é o nosso alimento. Esse culto é uma demonstração da graça de Deus sobre a vida do homem. 90 anos de lucidez, e isso é a mão de Deus. A minha mãe tem 83 anos, vai fazer 84, não está bem assim. A minha sobrinha, 90 anos, também fez 91, me parece agora. Já está há mais de 10 anos com Alzheimer. E isso é coisa maravilhosa, porque Deus é que fez isso. E a herança, em todos os que estão aqui precisam saber que se não fosse Jesus, não seria assim. Se não fosse Jesus, não seria assim. Só que diante dessa festa toda, há um momento de
findando, os modelos estão indo embora. Agora cabe a nós seguir as pisadas da irmã Rosa. Desde o menorzinho que entrou, as mães vão ensiná-los o caminho da vovó. Os netos, os filhos devem ser modelo da sociedade, e na vida de cada um dos filhos e das filhas deve representar o nome de Jesus nas suas vidas, pois através de Jesus vocês foram alcançados e a bênção do Senhor repousa na casa de vocês. Porque se não for a mão do Senhor, nada disso seria possível. Eu me lembro que o nosso princípio da oração era aqui em cima. Ela relembrou de mim, segundo o Egídio, a congregação que não estava pronta, tinha uma pequena congregação aqui atrás, uma rampa difícil para subir. E eu me recordo algumas vezes que ela disse para mim: olha, eu cheguei e foi um milagre, porque tinham 2 cachorros na esquina ali. Eu morro de medo de cachorro. Eu não sei como que eu consegui chegar aqui. E na hora de subir, às vezes o pé estava doendo, não pareava com ela. Era o irmão Antônio Frade, irmão Geraldo Alonso, irmã Maria Seara e a irmã do irmão Antônio Frade. Como é que é a esposa dela? A irmã Celinda era nossa, e a irmã Nilza Romão, que vinha lá no Primavera mancando, com dificuldade, e nós orávamos, cantávamos, chorávamos, mas também nós nos alegrávamos na presença de Jesus. Por que isso? É porque Jesus é na nossa vida, e esse modelo de hoje precisa ser gritado. Porque infelizmente diante de uma festa dela tem uma crítica aqui. Por que os jovens não querem orar? Por que nós de meia idade, ou até mais de meia idade, nós já não temos prazer de tirar, não vou colocar muito não, meia hora para orar? Desse jeito não vai alcançar essa longevidade. Porque a meta leu aqui, Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. Muitas vezes, a maioria das pessoas hoje só é ou são ouvintes da palavra, mas não são nem leitores e nem praticantes. Porque tudo isso é muito bonito, mas para alcançar, tem que seguir o exemplo. E esse culto é sério, porque esse culto aqui é ingratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo. Mas tem uma notícia boa: Jesus ainda vai dar muitos anos de vida em nós. Jesus vai dar a ela muitos anos de vida. Eu estou achando, Marta, que a senhora vai alcançar a volta de Jesus. Porque Jesus está muito perto de voltar. Talvez você está cheio de esperança de ter um carro novo, é bom, uma casa muito bonita, sim, bom, mas se você tiver tudo isso e não tiver o nome escrito lá, segundo a Bíblia, pobre, miserável e nu, é a Bíblia que diz. Talvez você está até pensando no fato de eu dizer esses assuntos em pleno culto de aniversário, mas talvez Jesus te trouxe aqui para você ouvir a sua necessidade de servir Jesus de verdade. Deixar o pecado de lado, abraçar a cruz e carregar a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é ter caráter como a Rosa tem. Eu não teci um comentário da escola, porque o Alberto já narrou muito bem, eu também fui. As merendas
O carinho, o afago da irmã Rosa não é só agora comigo, não. Lá atrás também. Nos anos de 76, quando eu entrei para a escola, nós tínhamos uma zeladora que cuidava de nós, fazia comida com gosto e nos aconselhava. E muitas vezes eu vou dizer para vocês, já me deu um conselho chorando. Já me deu um conselho, eu não esqueço, chorando. Porque meu pai não sabia o que eu estava fazendo, mas ela viu. E como a mulher que queria meu bem, ainda criança, ela me deu um conselho, porque eu era muito terrível na escola. Mas a gente mudou tudo. Jesus me lavou com o seu precioso sangue. Jesus me tirou lá do tremedal de lama e firmou meus passos sobre a rocha. E se você quiser ter vida e comunhão com Deus, faça o que a irmã Rosa fez. É só renunciar, pegar a cruz, jogar nas costas e seguir Jesus. Este é o